está na semifinal, a primeira a se classificar aqui vai dando Guarani. Duelo dos verdes na próxima semana. André tenta de qualquer maneira. Olha o cruzamento, a chance do gol do São Paulo. Ainda, bateu. Gol do São Paulo, Caio. Aos 42:40. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos contar a história do Caio Ribeiro. Caio, que é um ex-jogador de futebol e hoje comentarista da TV, né? Começou a sua carreira lá no São Paulo, jogou no Santos, jogou no Flamengo, né? Nós vamos mostrar aí alguns gols e jogadas do Caio Ribeiro. Então eu vou mostrar um vídeo que ele fala aí, que ele gravou hoje, falando de um problema que ele está passando aí de saúde. Esse vídeo é que ele tem 95% de cura e o meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Eu já estou na penúltima sessão de quimioterapia. Forte, com a cabeça boa, eu tenho certeza que mais 15 dias isso vai passar. Mas acho que é importante a gente conversar e eu expor essas coisas para vocês, para tranquilizar todo mundo, porque uma das consequências do tratamento era a queda de cabelo e ele resolveu cair um pouquinho. Então pretendo continuar trabalhando, estou com energia, estou com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mais forte, porque eu tenho certeza que a gente vai passar por tudo isso junto. Então, vamos em frente? Caio Ribeiro de Cossou nasceu em São Paulo no dia 16 de agosto de 1975. A sua mãe, a dona Nara de Cossou, e o seu pai, o senhor Dorival de Cossou, médico, inclusive, e dono de laboratório, né? O Caio foi revelado pelo São Paulo, onde teve um início assim arrasador, né? Tanto que no início dos anos de 1990, ele e o São Paulo foram campeões de quase tudo que disputou, inclusive Libertadores, né? E com mais de 3 anos foram mais de 90 jogos e 33 gols marcados pelo tricolor paulista, né? Como eu falei, campeão da Libertadores de 1993, da Recopa Sul-Americana de 1994, da Copa Comebol de 1994 e fez parte do último time do técnico Tele Santana, que veio a falecer depois, né? Agora, o Caio sempre foi um jogador diferenciado. Primeiro que seu pai, além de ser médico renomado, era dono de laboratório, família rica, morava inclusive ali mesmo no Morumbi, próximo ali ao estádio do Morumbi, um bairro nobre da cidade de São Paulo. O seu pai inclusive foi conselheiro de São Paulo, né? Morava numa casa super confortável, com piscina, com excelentes condições, né? Ele era um dos poucos jogadores, inclusive, que tinha carro naquela época, exatamente, né? Bom, e não tinha negócio de preconceito com ele, não. Era amigo de todo mundo, amigo dos coleguinhas lá, do time de São Paulo, e era chamado de Riquinho. Exatamente, né? Era um cara que todo mundo queria estar perto dele, todo mundo queria tê-lo como amigo, né? Agora, em 1995, ele foi contratado pela Internazionale de Milão, lá na Itália, né? No investimento de 2.500.000 libras, né? O time italiano acabara de ser comprado pelo magnata Massimo Moratti, né? Agora, ele, infelizmente, não se firmou e em seguida foi emprestado ao Napoli, onde também não rendeu assim o esperado, né? Tanto que em 21 partidas lá pelo Napoli, ele marcou apenas um gol, né? Agora, não deu muito certo. Daí, em 1997, ele se despede da cidade de Nápoles e aporta na cidade de Santos, São Paulo, litoral paulista. Nesta época, inclusive, ele estava com apenas 22 anos de idade, né? E no Santos, ele acabou se firmando, conquistou assim o seu primeiro título de expressão, que foi o torneio Rio-São Paulo, exatamente em cima do Flamengo. Mas no ano seguinte, em 1998, ele acaba sendo contratado justamente pelo rubro-negro carioca. Ele chega para formar a dupla de ataque com o Romário, mas com o passar do tempo e com as atuações irregulares, ele acaba no banco de reservas, né? E é utilizado normalmente apenas no segundo tempo do jogo, onde normalmente entrava e botava fogo no jogo, né? Somente quando ele entrava no segundo tempo. Quando ele começava jogando, por exemplo, ele já não
fazia muito jus, né? Você inclusive vê aí gols dele na época de São Paulo. Inclusive eu peço desculpa aí porque esse material e tudo é material naquele sistema antigo de VHS, né? Então fica meio, tá? Mas você vai vendo aí, acompanhando aí, né? Bom, e como eu falei, né? Ele botava fogo no jogo, a mídia já começou logo a pegar no pé, né? E nesse ano de 1998, ele jogou 31 partidas pelo Flamengo e marcou apenas 3 gols. Só que no ano seguinte, 1999, com a saída do Romário do time, o Caio começou a crescer, né? Ficou mais à vontade, melhorou o rendimento e acaba como titular e passa a marcar gols importantes, inclusive na conquista da Copa Mercosul daquele ano, ao marcar 3 gols nos 2 jogos decisivos contra o Palmeiras, exatamente, né? Foi aquelas 2 partidas, o Flamengo venceu a primeira e no Maracanã empatou lá e foi campeão, inclusive. Bem, agora, ainda este ano, 1999, o Flamengo de Caio foi também campeão carioca e da Taça Guanabara. E também, este ano, o Caio viralizou quando teve que jogar no gol do Flamengo após a expulsão do goleiro Klemer. Lembra do Klemer, né? Num jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Gama. O jogo estava 1 a 1, o Klemer foi expulso, o Caio foi pro gol, fez algumas defesas e a partir daí, o jogo terminou empatado, né? A partir daí ele garantiu um lugar no time do Flamengo e também um lugar no coração da torcida rubro-negra, tá? Mas no ano seguinte, 2000, ele volta para o Santos, porém fica pouco tempo no Peixe e logo acaba se transferindo para onde? Para o Fluminense, né? Para o tricolor carioca, que havia retornado para a Série A, né? E com a camisa do tricolor das Laranjeiras, ele tem boa passagem, boas atuações, sendo decisivo na ótima campanha do Fluminense naquele ano, né? Isso foi em 2001, ele se firmou e foi até o ano seguinte, 2002, onde jogou o torneio Rio-São Paulo. No segundo semestre desse ano ele volta ao Flamengo, vai e vem danado, né? Pois bem, o Flamengo estava inclusive nessa época montando lá um super time para a disputa da Copa dos Campeões, porém a sua segunda passagem pelo rubro-negro não foi lá tão feliz como se esperava, né? E o Flamengo não conquistou nenhum título importante. Ele participou de apenas 8 jogos e não marcou sequer um golzinho. Daí ele acabou saindo do Flamengo, tem uma breve passagem pelo Grêmio e logo em seguida vai para a Alemanha jogar no Rot-Weiß Oberhausen, né? Mais um ano depois já está de volta ao Brasil e dessa vez foi em 2004 onde acerta com o Botafogo, né? E aí ele ajuda inclusive o Fogão a sair da zona de rebaixamento com gols e jogadas importantes. E no ano seguinte, inclusive, ajuda o Botafogo a se classificar para a Copa Sul-Americana de 2005, né? Agora, conseguidas lesões e baixo rendimento, causados aí por vários outros problemas, inclusive, né? Aos 30 anos, o Caio resolve simplesmente abandonar o futebol, né? Muito prematuramente. Ele acabou voltando para São Paulo, voltou para a família e passou então a cuidar da esposa. Pois é, o Caio sempre foi considerado um bom jogador, né? Habilidoso e decisivo em alguns momentos, porém muito inconstante em outros momentos, principalmente por problemas com lesões. E para muitos comentaristas, ele poderia tentar alongar um pouco mais a sua carreira. Porém, a decisão já havia sido tomada e com apenas 30 anos ele pendura a chuteira, né? Como um jogador de bom nível, o Caio foi chamado algumas vezes para a seleção brasileira. A primeira foi em 1995, né? Na seleção sub-20, né? Onde foi vice-campeão mundial, exatamente, né? Marcou 5 gols. Foi inclusive eleito o melhor jogador daquele mundial, né? Nesta época ele jogava pelo São Paulo. Em 1996, jogando pelo Napoli, ele foi convocado para a seleção principal, onde formou dupla de ataque com Sávio, lembra dele? Ainda em 96 ele disputa o jogo contra a Bolívia, né? Um jogo contra a Bolívia,
E a seleção pré-olímpica, né, marca 4-1, uma goleada legal, e ele acaba fazendo um poker trip. Sabe o que é poker trip? São 4 gols em uma partida só. É exatamente, né? Ao todo, ele fez 20 partidas pela seleção sub-20, marcou 4 gols, e pela seleção principal ele jogou 4 vezes e marcou exatamente 3 gols. Juntando tudo, ele fez 24 jogos com as 2 seleções e marcou 7 gols. Em 2007, ele fez aí um curso em gestão no esporte e entrou inicialmente para a equipe de comentarista da Rádio Globo e do Sport TV. Destacou-se muito bem, inclusive, e em 2008 passou a ser comentarista dos jogos transmitidos pela TV, né? Teve destaque ao lado do Thiago Leifert no programa Central da Copa de 2010, e este programa inclusive passou a ser exibido com frequência sempre nos jogos da seleção pela Copa do Mundo, né? Também é comentarista dos jogos de gamer da série FIFA, né? De videogame da série FIFA. Como jogador, ele ganhou 9 títulos, sendo com São Paulo, com Santos e com Flamengo, e na seleção brasileira ele foi escolhido como o melhor do Mundial Sub-20 em 1995, exatamente, né? Caio é casado com a Renata Leite, pai de 2 crianças, o João, hoje com 10 anos, e a Valentina, com 5 anos, né? Ambos lindinhos, né? Em julho de 2020, eles contraíram, inclusive, a Covid, ele e a esposa, mas se recuperaram bem e em casa sem precisar de internação, né? O Caio ainda se envolveu em uma polêmica no ano passado, em maio, quando os vizinhos do condomínio onde ele mora revoltaram-se ao ver o Caio treinando e mantendo a rotina de exercícios nas partes comuns do condomínio, né? Inclusive autorizando a entrada de pessoas estranhas nas dependências do local, né? Inclusive incluindo aí o personal trainer e outros, né? E neste dia 3 de setembro, o Caio grava este vídeo que você viu aí, ou que você vai ver, falando sobre o linfoma, que é um câncer, né? Que, segundo ele, ele disse que já está tudo controlado, né? Que seguirá trabalhando, inclusive vai estar trabalhando no jogo deste domingo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? E a gente aqui deseja tudo de bom para o Caio, que Deus possa abençoar a sua vida e desejar a ele que possa continuar na luta, tá certo? Então, é isso aí. Pois bem, esta foi a história do Caio, né? O Caio, que, como eu falei, né, tá aí nessa situação, e a gente torce para que tudo dê certo, que ele se recupere e que volte às atividades normais, tá? E, como eu falei, espero que você tenha gostado do vídeo, dá um clique aí, né? E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Então, grande abraço e até o próximo.